Olá, hoje eu vou apresentar 4 formas de comparar frações. Uma pergunta que normalmente surge quando eu apresento essas 4 formas é a seguinte: Sávio, eu posso escolher apenas uma dessas formas, a que eu achar mais fácil e deixar as outras de lado? E a resposta é não, por alguns motivos. Primeiro, não existe forma mais fácil de resolução para nenhum assunto. O que existe é que você treinou na sua vida uma resolução com maior frequência do que a outra. E é por isso que você acha que você já praticou mais vezes uma forma mais fácil. Logo, o certo é treinar as outras resoluções várias vezes até que todas essas resoluções sejam igualmente fáceis. E isso serve para qualquer assunto, qualquer questão. Se uma questão possui 3 formas de resolver, você precisa aprender a fazer as 3. Se você acha uma mais fácil, você tem que treinar as outras para que todas elas sejam igualmente fáceis. O segundo ponto é que você não vai escolher a forma de resolução por questão de gosto. Você vai escolher aquela que vai responder a questão da forma mais rápida possível. Você não tem que responder a questão, eu gosto de responder dessa forma. Não. Qual que é a mais rápida? Pois eu tenho que fazer dessa forma. Por isso é importante você saber todas as resoluções, porque para uma questão pode ser vantajoso usar a resolução A. Já para uma outra, a resolução B vai ser mais rápida. Para a questão de comparar frações, muito provavelmente você deve apenas utilizar a primeira resolução. Inclusive, por isso que nesse primeiro momento você vai achar essa primeira resolução de uma forma mais fácil. Talvez você faça até a segunda resolução algumas vezes, mas a partir de agora você vai tentar fazer aquela que for mais rápida para cada situação. Nós temos 4 formas de comparar frações. O primeiro conceito que nós temos que ter bem claro numa fração é o que torna ela maior ou menor. Então você tem aqui o numerador e o denominador. E como é que você aumenta uma fração? Você pode aumentar uma fração aumentando o numerador ou diminuindo o denominador. Então, isso é a primeira coisa que você precisa saber. Então, como é que você pode fazer? Qual é a primeira forma de você comparar frações? Você iguala o denominador e você compara esses valores. Então, o primeiro ponto é esse aí. Você pode pegar aqui, por exemplo, 2/3 e 4/5. Qual dessas frações é maior? Você iguala o denominador, então você procura um denominador que seria comum, nesse caso aqui seria o 15, e você transforma. Transformar 2/3 na base 15, você multiplicou 3 por 15, você teve que multiplicar por 5. Então você precisa multiplicar o 2 por 5 também para não alterar a fração. Olha só, 2/3 e 10 sobre 15 é a mesma coisa. Pega 10 sobre 15, divide 10 por 5 e 15 por 5. Você vai chegar em 2 dividido por 3. Para 4/5, o que você vai fazer? Você vai ter que, para chegar de 5 para 15, você tem que multiplicar por 3. Então você tem que multiplicar 4 por 3, 12 sobre 15. Então, quando você faz essa primeira forma, você iguala o denominador, aquele que possui o maior numerador vai ser a maior fração. Então, 12 é maior do que 10, então 4/5 é maior do que 2/3. Esse é o primeiro raciocínio que você pode fazer. Agora, qual é a segunda forma que você pode fazer? Que ela já não é mais tão comum. Geralmente as pessoas sempre fazem isso, compara a fração, iguala o denominador e responde. Essa forma nem sempre é a mais interessante, porque, por exemplo, imagine que você está comparando aqui 3/4 e, por exemplo, 6 sobre 7, por exemplo. Aqui você poderia multiplicar 4 por 7, ou seja, você colocar o denominador comum aqui, 28, nos dois, aí você multiplicaria por 7, 7 vezes 3, 21, 6 vezes 4, 24, enfim. Só que as contas são um pouco maiores do que se você simplesmente igualasse o numerador, correto? Porque basta você multiplicar essa primeira fração por 2, que você vai ter o mesmo numerador, porque seria 6 sobre 8. E aí você pode comparar 6 sobre 8 e 6 sobre 7. Numa comparação de fração em que o numerador é igual, o que você faz? Aquele que tiver o menor denominador vai ser o maior número. Então 7 é menor do que 8. Então 6 dividido por 7 é maior do que 6 dividido por 8. 6 dividido por 7 é maior do que 3/4. Entendeu? É só você pensar. Você tem 6 pedaços de pizza que você vai distribuir para 7 pessoas ou então para 8 pessoas. Aquela que você vai dividir para 7 pessoas, o pedaço vai ficar maior, né? Então é esse o raciocínio que você precisa possuir. Quanto maior o numerador, maior o número. Quanto menor o denominador, maior o número. Essa é uma segunda forma que você pode fazer. A terceira forma é uma consequência desses dois casos. É quando você tem o numerador maior e o denominador menor. Então, olha esse exemplo aqui. 5 sobre 6 e 4 sobre 7. Você tem esses dois valores aqui. Qual deles é a maior? Aqui você não precisa fazer nenhuma conta. Você responder pela primeira ou pela segunda forma, você estaria perdendo tempo. Se você iguala o denominador,
que é a primeira forma, você vai ter que colocar os dois aqui na casa do 42, você vai ter que fazer algumas multiplicações, está perdendo tempo. Se você coloca o numerador igual, também você está perdendo tempo, porque aqui, se você bate o olho e conhece a terceira forma, você já sabe que 5 sobre 6 é maior. Por que isso acontece? Porque ao mesmo tempo ele possui um numerador maior e o denominador menor. O 5 é maior do que 4 e o 6 é menor do que 7. Então, com certeza, o 5 sobre 6 vai ser maior. Uma forma de explicar isso de forma bem simples é a seguinte: 5 sobre 6, você sabe que ele é maior do que 5 sobre 7, correto? Porque você possui o mesmo numerador, aquele que possui o menor denominador vai ser o maior número. Então 5 sobre 6, o 6 é o denominador menor, ele vai ser o maior número. E você sabe que 5 sobre 7 ele é maior do que 4 sobre 7, correto? Porque o denominador é igual, o numerador maior seria o 5, ele seria maior. Então, se 4 sobre 7 é menor do que 5 sobre 7, imagina 5 sobre 6, que é maior ainda. Entendeu? Então é uma forma rápida de você bater o olho e observar, opa, eu tenho ao mesmo tempo o numerador maior e o denominador menor, essa fração com certeza vai ser a maior de todas. E uma quarta forma que você pode fazer é simplesmente você pega, faz uma multiplicação nesse sentido, e aí após fazer essa multiplicação, ó, 7 vezes 5, 35, 4 vezes 6, 24. O número que for maior representa o numerador da fração maior. Entendeu? Então é esse o raciocínio que você pode fazer para poder comparar valores. O que você está fazendo aqui nessa quarta etapa? Simplesmente você está fazendo a primeira etapa, só que eliminando a parte que você escreve o denominador. Simplesmente é isso que você faz nessa quarta etapa. Porque se você multiplica, o denominador vai ser igual nas duas. Então você não precisa calcular quanto vai ser. Você não precisa fazer 7 vezes 6 igual a 42 aqui e 42 aqui. Porque vai ser sempre o mesmo valor, aquele que for o maior número vai ser o maior numerador, vai ser o maior número, né? Então você elimina essa conta, você faz uma conta a menos ao realizar essa quarta etapa. Então fazer essa quarta etapa nada mais é do que você realizar essa primeira etapa. Por exemplo, 2 terços e 4 quintos. Você faz 5 vezes 2, 10, 3 vezes 4, 12, e aí você descobre que 12 é maior, então 4 quintos é maior. Então é esse o raciocínio, ou seja, essa quarta etapa aqui nada mais é do que a primeira, um pouco mais automatizada, entendeu? A forma correta, bonitinha, matematicamente correta é a da primeira forma. A quarta é uma automatização que você faz para não perder tempo numa conta que vai ficar igual para os dois casos, então você não precisa perder esse tempo fazendo essa conta. E para finalizar esse assunto, aqui eu trouxe um exemplo de uma questão de frações para poder treinar. Na gincana de esportes promovida pelo professor de educação física, Ricardo participou da prova de 100 metros rasos. No final da prova, ele observou que um quadro dos corredores havia chegado à sua frente e que 2 terços haviam chegado depois dele. Se menos de 15 pessoas participaram dessa prova, qual foi a classificação do Ricardo? O que você precisa concluir aqui? Que a parte da fração que está faltando vale 1, que é justamente o Ricardo. Porque existem 3 grupos. Existe o grupo que representa o Ricardo, existem as pessoas que estão na frente dele e as pessoas que estão atrás dele. Então você vai pegar simplesmente aqui 1 menos esses 2 valores. O que estão na frente e os que estão atrás. Vamos somar primeiro. 1 quarto mais 2 terços. Como é que você faz? Você iguala os denominadores. Então ia ficar 12. Aqui você multiplica por 3. Aqui por 4. Vai ficar 11 sobre 12. Então 11 sobre 12 representa a fração que representa os corredores na frente e atrás de Eduardo. Então, para saber a parte dele, você vai pegar o total e dividir 1 sobre 12, ou seja, 1 sobre 12. Então, uma pessoa, porque o Ricardo só é uma pessoa, ele vale 1 sobre 12 do total. Então, se ele vale 1 sobre 12, então você sabe que existem 12 pessoas. Em que, no caso, você vai ter o Ricardo sendo uma dessas 12, você vai ter 1 quarto dos corredores à sua frente, 1 quarto de 12 vale 3, então você vai ter 3 pessoas aqui na frente dele, e você vai ter 2 terços de 12 são 8 depois dele, então 8 mais 1, 9 mais 3, 12, fechou a conta. Qual foi a classificação de Ricardo? 4º colocado. Quantos corredores chegaram depois dele? 8, e aí finalizamos o nosso assunto. Na próxima aula eu vou trazer algumas questões para poder treinar as operações com frações, então nós vamos treinar essa questão de você somar, subtrair, multiplicar, dividir frações. E com isso nós vamos finalizar a parte de frações.